Olá, gente, eu sou o professor Alzir. Vou fazer um comentário, da resolução. Nós fizemos uma resolução, colocamos no nosso curso e também colocamos no YouTube. Então, vou fazer um comentário rápido das questões que caiu na prova de Japeri 2023. Então, veja bem, a questão 1, o resultado da expressão 3 elevado a menos 27 é o número que possui uma quantidade de divisores positivos. Ele quer saber qual é a quantidade de divisores positivos. O que você tem que fazer é pegar 3 elevado a 11 menos 27, desenvolver isso, ou colocando em fatores separados, para que você possa fazer o produto, ou fazer 3 elevado a 11 menos 27. Encontra um número e aí, a partir daí, usa o conceito de determinação de número de divisores. O fator elevado, são fatores primos, elevado ao expoente, pega aquele expoente, soma 1, cada expoente desses fatores primos soma unidade, multiplica, você encontra a resposta. Então, é um conceito básico. Na questão 2, ele dá uma geometria plana, ele dá um trapézio retângulo, essa diagonal principal, ali na bissetriz do ângulo agudo. O que você tem que saber na geometria aí? É saber duas retas paralelas cortadas por transversal. Esse conceito caminha para a resolução do problema. Tá? Nós fizemos essa questão também. É uma questão razoavelmente tranquila, desde que você olhe para a questão e consiga enxergar isso. Na questão 3, é uma questão de trigonometria, que ele dá seno de x mais cosseno de y igual a k, e ele quer exatamente o valor de máximo e mínimo. É uma questão que nós fizemos e encontramos o resultado, está lá no YouTube, mas há questionamentos de interpretação, e alguns professores colocam que essa questão pode ser anulada. Na questão 4, ele dá um triângulo retângulo ABC e forma triângulos equiláteros os lados do triângulo equilátero são esses dois catetos, a hipotenusa. Na realidade, e aí ele dá a área desses triângulos. Então, você tem que usar a fórmula da área de um triângulo equilátero, de 2 raiz de 3 sobre 4, e eu acho que usando essa fórmula você chega ao resultado rapidamente da questão. A questão 5 é uma questão de probabilidade. Questões de probabilidade, a gente já colocou. Probabilidade e análise combinatória não são fáceis. Por que não são fáceis? Porque a geometria plana, você diz, pô, o setor da matemática não é fácil. Tá bom. Exige que você tenha uma visão muito geral. E aí, não é simples, você olhar ali e pensar, desde que leva um tempo para você pensar, e o tempo a gente sabe que nessas provas é um inimigo nosso, Quanto mais tempo você leva, você perde aí outras questões que podem ser mais fáceis de resolver. Então é uma questão de binomial, você tem que usar combinação de 4, 2 a 2, e depois você vai colocando as possibilidades, probabilidades, como ele bota aqui, a probabilidade de que apenas 2 dos 4 resultados obtidos sejam iguais e que os outros 2 resultados sejam diferentes. Então, é uma questão, ao meu ver, que não é fácil. Nós já fizemos também essa resolução e está lá no YouTube. Bom, agora, a questão 6 é uma questão, resto da divisão, usa o teorema do resto, usa Briot-Ruffini, e você consegue fazer. Vai cair numa inequação de segundo grau em K, então tem que saber, eu coloco isso para os professores, nós precisamos resolver a equação de segundo grau, ter rapidez. Por quê? Porque cai várias questões envolvendo a equação de segundo grau. Então, é uma questão tranquila. Na questão 7,
é uma questão de Tangram. Ao meu ver, para mim, foi uma questão muito difícil. Por quê? Porque a gente trabalha pouco com Tangram. Você tem 7 peças ali e com essas 7 peças você forma figuras, várias figuras geométricas, faz inclusive representações, brincadeiras, assim, forma várias figuras, de certa forma. E aí ele exige muito essa questão. Eu fiz a questão, mas nessa questão talvez eu pularia ou tivesse, porque na realidade eu reservei um tempo muito grande para fazer a questão. Então é uma questão que, se eu tivesse que fazer na prova, eu estaria pulando. Na questão 8, ele dá um cilindro e dá o volume e a área lateral. É uma questão fácil. Você tem que saber a fórmula do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, PR2H ou PR2G, e a área lateral do cilindro, que seria o invólucro do cilindro. Então, como se você cortasse o cilindro e abrisse, planifica, é a área, na verdade, de um retângulo, seria o perímetro da circunferência da base, que é 2πr vezes G ou 2πrh. Então, com essas duas fórmulas, você consegue fazer, eu acho que é tranquilo. Na questão 9, existem exatamente N números naturais entre 9 e 100.000 que não possuem algarismos adjacentes iguais. Também é uma questão de análise combinatória do princípio multiplicativo. Então, é uma questão que exige, você tem que pensar, Quando você está escrevendo, quer botar todos os números, e você pega aquela ordem maior, quando o número ao lado da esquerda, aquele ali não pode ter 0, então você pode colocar todos no 9. Ah, mas o seguinte não pode ser repetido, porque se você botou lá um carinha lá, por exemplo, 2, ele não pode aparecer 2, mas o 0 entra ali, aí você tem 9. E nessa forma você vai ter sempre 9, desculpa gente, 9, etc. Então são todos com produto multiplicativo usando 9. É uma questão também interessante. Tá bom? Agora, a questão, vamos ver aqui, 10, é uma questão de mediana, Então, eu falo para eles, nós falamos no nosso curso, olha, média, moda, mediana, média aritmética ponderada, média, quando eu falo média, todas as médias, moda, mediana, é muito importante. É evidente que aí ele não pensa, acha mediana, não. Acha moda, ele envolve alguma informação ali para que você pense mais um pouco. Então aqui é uma questão de certa forma tranquila, ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Evidente que aí a mediana são 2 centrais, você tira a média aritmética dele, tem a mediana. Ele quer introduzir um que tem a mesma mediana. Parece que a mediana aqui deu 7. Então você vai introduzir um que dá 7. Quando você introduz, aquele número que é par passa a ser ímpar e o 7 passa a ser a mediana, porque ele está ali no central. Então é uma questão, ao meu ver, também tranquila. Agora, a questão 11, eu fiz a questão, uma questão de matemática financeira. Nós trabalhamos no curso com matemática financeira. E aí, quando eu fui fazer a questão, eu não encontrei a resposta. Quer dizer, eu não pensei muito, nem estou pensando mais sobre essa questão, mas eu acho que essa questão, de repente, pode até ser anulada, porque no meu pensar, eu não tenho essa resposta. Eu encontrei, por exemplo, parece que ele bota a resposta C, que ele bota V, que multiplica 1,05 ao quadrado,
dividido por 2,05. Eu encontrei o numerador igual, V, que multiplica com 0,5 quadrado, mas embaixo eu encontrei 2,15, não 2,05. Então, uma questão assim que de repente, pode ser questionada. Seja f uma função real, tal que f de x, 3f de x mais 1 é igual a 2x mais 4. Também a gente já falou sobre esse tipo de função, esse tipo de questão que cai em prova. Então você tem que usar um argumento aqui, por exemplo. Aqui ele dá o f de 1. Então se você botar o x igual a 0, você tem um f de 0, né, que você vai encontrar ali. E o f de 1 é dado. E aí, a partir daí, você consegue achar o f de menos 1. Né? Então, tem a resolução também dessa questão no YouTube. Tá bom? Então, essa questão talvez também pareça muito fácil, mas não é não. Porque você tem que ter essa visão. Na questão 13, considere K e T números reais de modo que, para que você tenha K menor que 0, T um número compreendido entre essa questão, ele dá de modo que, para que se tenha K menor que 0, T é um número compreendido entre o valor. Gente, essa questão é uma questão que eu acho, é uma questão, ao meu ver também, que não é fácil, usa o conceito de limite. Porque o K é menor que 0, aí você tem que aproximar de 0 pelo lado esquerdo, né, e usar algumas noções aqui de limite para resolver a questão. Mas nós fizemos essa questão também, mas eu acho que é uma questão que não é simples, não. Na 14, seja K a quantidade mínima de termos que deve ser interpolados entre 20 e 70, numa sequência de PA. Também aí é uma questão interessante, porque ele diz que a razão é menor que 3/4. Então, e ele quer que haja uma quantidade mínima de termos ali dentro. Então, quanto menor, porque ele quer o K menor que 3/4, né, razão. Então, se você diminuir a razão, você aumenta o número de termos. Como ele quer a quantidade mínima, né, eu acho que aí valeria você supor a razão, né, como 3/4 e aí sair para a resolução. Né? Ele dá o primeiro, aí você coloca o segundo como lá um P, ele dá o último, coloca o penúltimo como Q, mas e aí usa a razão como 3/4. Né? Então a questão também não é simples. Na questão seguinte, que é a questão, só um pouquinho, gente, que é a questão 15, na hora que eu fui resolver a questão, né, eu usei derivada. Ficou, para mim, na hora da resolução, ficou fácil. Né? Todos nós, professores, estudamos cálculo, mas, volto a dizer, a minha resolução está usando derivada, porque com derivada, a derivada primeira vai determinar lá o máximo ou o mínimo. A derivada segunda determina a concavidade, né, de um gráfico. Mas aí eu fui explicando, tal, usando derivada, e quem quiser ver lá no YouTube essa questão. Na questão 16, é uma questão de circunferência básica, né?
onde ele dá 3 pontos, estão usando a fórmula de distância. Pega lá o x de c, y de c, acha a distância desse cara, que é uma incógnita, ao ponto A, ao ponto B, ao ponto C. Né? E aí, você, com essas 3 equações, você consegue achar x de c, y de c. Encontrou x de c, y de c, basta pegar o x de c, y de c e um desses pontos e achar a distância entre eles, você tem a razão. A questão 17 é uma questão de números complexos. Então, falei para eles, vem caindo questão de números complexos. Se cair, vai cair radiciação. Então, é uma questão de radiciação. É muito interessante quando você trabalha com números complexos, com radiciação, você saber, quando você tem, por exemplo, a raiz quinta de z, essas raízes estão no pentágono regular. E aí você calcula o ângulo, né, entre uma raiz e outra, e aí foi assim que nós fizemos. Então é uma questão também trabalhosa. A questão 18 é uma questão de regra de 3, né, saber fazer subtração de tempo, enfim, e usar a regra de 3. Eu, no curso, falei para eles assim, olha, vai cair uma questão de elipse. Quebrei a cara, não caiu nenhuma questão de elipse. Nós fizemos basicamente uma aula sobre elipse. Então tá aí, gente, um comentário rápido, tá certo? Ao meu ver da prova. Né? E volto a dizer, vocês podem estar, busquem no YouTube, né, assim, resolução da prova de Japeri, vocês vão ver os meus vídeos ali. Um grande abraço e até a próxima.